Olá, alunos do quinto ano, eu sou a professora Maria e a aula de hoje vai falar sobre o módulo 6 de História, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi um movimento que acabou com o absolutismo na França e instaurou a República, que aconteceu entre 1789 e 1799. A França ela estava vivendo o antigo regime, era um governo onde o rei tinha todo o poder e que estava passando por uma crise econômica muito forte. A sociedade francesa estava organizada em 3 camadas sociais ou estados. O primeiro estado era composto pelo clero católico, o segundo estado era a nobreza francesa, composta de famílias que justificavam sua importância com base em seus prestígios. O terceiro estado era composto por aqueles que não faziam parte nem do clero, nem da nobreza. Eram os camponeses, os artesãos, os trabalhadores urbanos e os proprietários de comércios. A sociedade francesa estava fundamentada no nascimento e na religião. O cumprimento e o primeiro e o segundo estados, eles usufruíam de privilégios políticos e fiscais, pois não eram obrigados a pagar impostos. Independentemente de sua riqueza, os membros do terceiro estado não usufruíam dos mesmos privilégios do primeiro e do segundo estado, pois não eram membros de famílias nobres e nem parte da hierarquia da igreja. Além disso, a França nesse período era uma monarquia e o trono era ocupado pelo membro de uma das famílias da nobreza, o qual tinha o seu poder legitimado pela igreja como um enviado de Deus. Por outro lado, os integrantes do terceiro estado exigiam participar das decisões políticas. Exigiam também o fim dos privilégios do primeiro e do segundo estado. A França tinha se envolvido em algumas guerras perdidas, estava endividada e o povo ainda estava passando fome. Então, estava em uma situação muito difícil e as pessoas começaram a emplacar mudanças. O rei até chegou a se reunir com os 3 estados gerais, do clero, a nobreza e a população, para tentar resolver essas questões todas e fazer uma reforma fiscal na França. Mas deu tudo errado. E o próprio rei dissolveu essa decisão e os representantes do terceiro estado, o povo, formaram a Assembleia Constituinte e decidiram que não dava mais e que a França precisava de uma Constituição. Isso em 1789, que é o ano que se considera o início da Revolução Francesa, porque em 14 de julho aconteceu a chamada Guerra da Bastilha. Que a Bastilha era uma prisão antiga que tinha na França, e esse movimento ficou sendo como um grande símbolo do absolutismo francês. E o fato da população ter tomado a Bastilha foi um marco do início da queda do absolutismo. Ainda em 1789, teve a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse documento havia alguns direitos, como direito de liberdade, que dava liberdade de locomoção, de obedecer somente ao que estava definido em lei e liberdade de expressão. Direito de propriedade, a propriedade do cidadão não poderia ser violada. Caso o Estado precisasse tomá-la por causa de alguma necessidade pública, o cidadão deveria ser indenizado. Direito de segurança, o Estado deveria garantir a segurança do cidadão. E o direito de resistência à opressão, onde o cidadão tinha o direito de resistir à opressão realizada pelo Estado. Essa declaração foi um documento que trazia vários ideais iluministas e vários ideais liberais também. Era um documento que trazia a ideia de que as pessoas deveriam ser iguais, que ia contra o antigo regime do governo que defendia que os poderes na França deveriam ser divididos. As liberdades individuais em que as pessoas tinham que ter direitos civis, no caso, os que não possuíam esses direitos, E esse documento ele foi importantíssimo não só na França, mas também porque ele influenciou também toda a nossa sociedade ocidental.
Inclusive, foi uma grande influência para o Brasil. E a partir daí também aconteceu a Assembleia Constituinte do Clero, onde a França vai começar a separar o Estado e a Igreja. E em 1791 pôde ser feita a primeira Constituição na França, que vai fazer da França uma monarquia constitucional. O reino continua governando na França, né? E tem que obedecer à Constituição. E ela começa a se instaurar na França a vontade da burguesia e o desejo que esses burgueses tinham em relação ao governo francês. A partir daí vai começar a monarquia constitucional. Só que entre 1792 e 1793 acontece uma grande confusão e em 1792 acontece a proclamação da República e o rei ainda tenta fugir da França e tomar o poder de qualquer forma. Mas o rei acabou sendo julgado por traição, por estar conspirando com outros países para tirar o domínio da França. E o rei acabou sendo guilhotinado. A partir de 1793, começa o momento da Convenção, que foi a primeira república onde os girondinos, que eram o pessoal da direita, tomaram o poder na França, e depois a República Jacobina, que eram dois grupos, onde um era a favor do rei e o outro contra o rei. Os girondinos eram burgueses ou antigos nobres que eram a favor de reformas burguesas e defendiam que a população não podia conquistar tudo aquilo, e os jacobinos eram a favor de várias reformas. Uma delas era de que todos tivessem direito de votar na França. Só que os girondinos começaram a perder o poder. E aí vai ter começado a República Jacobina, que toma o poder e coloca uma nova Constituição que é muito importante, pois trouxe o voto universal. Esses acontecimentos foram tão importantes que influenciaram até mesmo, né, a história do Brasil, a cidadania das mulheres e dos grupos indígenas, pois, de acordo com o primeiro Código Civil Brasileiro de 1916, os indígenas deveriam ficar sob tutela de outras pessoas e as mulheres deveriam ser casadas e submetidas à vontade de seu marido. Ou seja, nenhum desses dois grupos era livre para exercer a cidadania. Até o início do século XIX, considerava-se que os grupos indígenas deveriam ser responsabilidade da igreja. Atualmente, de acordo com a lei, a mulher não é mais considerada relativamente incapaz. Ela pode exercer sua cidadania de forma autônoma e independente. Muitas trabalham, sustentam sua família e onde assim, alguns valores se inverteram. Hoje em dia, em algumas famílias, as mulheres trabalham e os homens acabam ficando em casa. As mulheres também ganharam o direito a trabalhar, ter as mesmas profissões que os homens, e tudo mais. Então, voltando à França, a partir de 1793, todos podiam votar. Só que nem tudo eram flores, porque os jacobinos eles começaram a perseguir qualquer pessoa que era contra a Revolução Francesa. E esse período foi chamado de período do terror, porque eles mataram muita gente nessa época. E por causa disso, em 1794, eles perderam apoio. E em 1795, no ano seguinte, tem-se o período de diretório, que é a última fase dessa Revolução Francesa. Então, os girondinos tomaram o poder e tiveram um governo tranquilo, mas retomaram o voto censitário, que é o voto que dependia da renda de cada um. Sendo que a Revolução Francesa ela é considerada como finalizada depois disso, pois em 1799, Napoleão Bonaparte, que era um militar francês, acaba tomando o poder e volta atrás com várias coisas que a Revolução Francesa trouxe na época. Mas, na verdade, o que os girondinos queriam mesmo era constitucionalizar e concretizar o direito de igualdade, propriedade privada e muitos outros direitos.
Agora eu quero que vocês consultem o livro de vocês. E aí vocês vão ter, eu coloquei para vocês 2 atividades para relembrar, uma revisão do que foi falado nessa aula, que tem no livro, nas páginas 296 e 297, que vai fazer todo um resumo, toda essa revisão que eu fui falando, tá? Essa primeira página aí que fala sobre a Revolução Francesa, a primeira parte é que fala sobre o fim dos privilégios, como era o fim desses privilégios, ela com base, primeiro, era com base no nascimento e com base na religião. E esses direitos, como eram esses direitos? Esses direitos eram naturais. Os direitos civis eram 4, como eu falei no início da aula. Quais eram esses 4 direitos civis? Era direito de resistência à opressão, direito à liberdade, direito à propriedade e direito à segurança. A outra página, que vai falar sobre o desafio, quais eram os desafios da cidadania no Brasil. De um lado a gente tem as mulheres e do outro a gente tem os indígenas. As mulheres, havia desigualdade salarial entre os homens e as mulheres e cargos para as mulheres. Os indígenas, eles queriam garantir terras indígenas, tá? Então, essas são as 2 páginas, que é uma revisão da aula, mas eu peço que vocês possam estar fazendo as atividades, outras atividades que contém no livro, e durante a aula ao vivo vocês vão poder estar acompanhando e estar fazendo a revisão das atividades que vocês vão poder estar fazendo, tá? Se tiver dúvidas, volta na aula, assiste novamente para poder conseguir resolver as atividades e esperar a aula online, tá? Que todos possam ficar bem, tá? Até a próxima aula. Tchau!